Fala pessoal, nesse vídeo eu vou te mostrar técnicas e ações que você deve tomar para ficar entre os primeiros colocados nas pesquisas do Google. Opa, meu nome é Thiago Braga e nesse vídeo eu vou te mostrar algumas ações, técnicas, estudos que eu fiz no decorrer desses anos trabalhando com marketing digital para que o seu negócio, seu serviço ou seu site fique ali entre os primeiros colocados nas pesquisas do Google. Então, assista esse vídeo até o final, pois ele pode ser um divisor de águas para o seu negócio. Se inscreva aqui no meu canal, deixe o seu joinha e acione o sininho para que você não perca nenhum vídeo. O Google, por ele ser o principal buscador da internet, existe uma grande batalha interna entre os segmentos para quem vai ficar ali no topo das pesquisas do Google. Talvez você não entenda e não saiba disso, mas alguns segmentos existe sim essa guerra. E muitas vezes você está ali no topo, sendo o primeiro, é mais questão de ego do que realmente questão de resultado. E eu vou agora te contar uma história que aconteceu comigo e no decorrer dessa história eu vou te mostrar o porquê muitas vezes você ser o primeiro colocado nas pesquisas do Google não é tão interessante e não vai te dar tanto resultado quanto você está ali entre o terceiro, quarto, segundo. Existe uma grande guerra entre as empresas que trabalham com aluguel de carro. Mas como assim, Thiago, uma grande guerra no Google? Sim, existe uma grande guerra, porque quando nós queremos alugar um carro, vamos fazer uma viagem, nós pesquisamos na internet, tipo aluguel de carro em São Paulo. Então vão aparecer várias empresas de aluguéis de carro em São Paulo e nós temos que fazer uma reserva antecipada. Então eu não vou chegar em São Paulo e vou entrar dentro da empresa e alugar um carro. Existem alguns casos que isso acontece, mas a maioria das vezes é feita uma pesquisa prévia para saber se existem carros disponíveis e a questão de preço também, questão de comunidade, questão de modelo de automóvel. Então existe uma grande guerra devido a isso. Por quê? Porque você tem que estar ali entre as primeiras posições do Google para alguém lhe achar e já fazer a sua reserva. Então esse meu cliente, todos os dias, muitas vezes, até mesmo antes de tomar café da manhã, ele entrava ali no celular dele e fazia uma pesquisa no Google e via que o site dele sempre estava em primeiro. Mas um certo dia ele entrou de madrugada, acordou, não sei se foi tomar uma água, foi ao banheiro, ele acordou e fez ali uma pesquisa e ele viu que o site dele não estava mais em primeiro, que o site dele estava em segundo colocado. Então esse cara me ligou imediatamente, se eu não me engano era meia-noite, 1h da manhã, e ele me liga falando: Thiago, pelo amor de Deus, o que é que está acontecendo que meu site não está mais em primeiro lugar? E eu não entendi bem porque aquele cara estava me ligando naquele horário, mas eu atendi porque era um cliente, podia ser algo de extrema urgência e para ele era. E eu tive que explicar para ele naquele horário que você ser o primeiro colocado no Google é mais questão de ego do que resultado de fato. Mas só que ele não entendeu porque existe aquela guerra interna entre o segmento de aluguel de carro e ele não queria ser o segundo, mesmo a campanha dele dando muito resultado. Ele queria estar em primeiro. Então, Thiago, eu tenho que estar em primeiro, aumenta aí o orçamento, a gente está botando R$30 por dia, bota aí 40, bota aí 50, mas eu quero estar em primeiro, eu quero ser o primeiro. E eu tive que explicar para ele que muitas vezes você ser o primeiro colocado no Google não é a melhor opção. Mas por que, Thiago, não é a melhor opção? Porque o Google, ele trabalha como leilão. Ele é um leilão. Quem dá mais, fica em primeiro. Quem dá menos, talvez nem aparece. Então, é feito todo um trabalho, todo um estudo de palavra-chave para ver quais palavras-chave são as palavras que vão dar mais resultado. Então, a campanha dele estava rodando, a campanha dele estava dando resultado, a campanha dele estava dando um ROI muito positivo, mas ele quis aumentar o orçamento. E aumentando o orçamento, o valor do clique aumenta. E ao invés de entrar um orçamento, por exemplo, de R$20, entrar 20 clientes pagando R$1, agora estava entrando uma quantidade de clientes menor e ele estava pagando mais. Mas ele estava no topo, ele estava alimentando o ego dele. Mas muitas vezes você ser o primeiro colocado pagando mais não é melhor do que você ser o segundo, terceiro ou quarto pagando menos e tendo bem mais cliques dentro do seu negócio. Porque quanto mais clique você tiver, se você tiver uma página que converta, você vai ter mais fechamentos, você vai ter mais negócio, você vai ter, consequentemente, mais dinheiro. Então, pessoal, a primeira forma de você estar ali no topo das pesquisas do Google é o Google Ads. Você pagando para estar ali no topo das pesquisas. O Google é um leilão. Eu já expliquei para vocês em vídeos anteriores que o Google é um leilão, mas esse leilão não é baseado somente no dinheiro que você investe, no valor que você coloca na plataforma, e sim na qualidade do seu anúncio, na qualidade do seu site, na qualidade das extensões que você coloca ali no seu anúncio. E se você quiser saber mais sobre o Google Ads, eu vou deixar
deixar um link aqui na descrição que eu te mostro o passo a passo para você criar campanhas no Google. E eu vou deixar também um livro digital que te ensina noções básicas de marketing digital e te ensina também o passo a passo para você criar a sua primeira campanha no Google Ads. A segunda forma de você estar ali no topo das pesquisas do Google é a forma orgânica. Muita gente fala que é uma forma gratuita, mas eu não considero que isso seja uma forma gratuita, porque você está investindo muito tempo, você está investindo dinheiro em profissionais para melhorar o SEO do seu site, para criar conteúdo, para fazer a gestão, porque muitas vezes o empresário não tem tempo para estar gerando conteúdo, para estar postando, para estar atualizando o site. Então você precisa investir também. Ah, Thiago, mas o que é que eu faço? Eu anuncio ou eu trabalho essa questão do orgânico do meu site? Você tem que fazer os dois. E a primeira coisa que você tem que se preocupar quando fala em ranqueamento no Google é a questão do seu domínio. É muito importante que o seu domínio tenha palavras-chave do seu negócio, que ele tenha, além da descrição do seu negócio, também a descrição do serviço que você presta. Isso vai ajudar muito. E outra coisa, se você tem aí um sonho de abrir um negócio, se você pensa em abrir um negócio, já cadastre o domínio, pois quanto mais antigo é o domínio, melhor, mais ele vai aparecer no Google, mais ele vai ranquear. Então, para vocês, eu vou deixar aqui um link na descrição, já para você clicar e já cadastrar o seu domínio. Outro aspecto muito importante para o ranqueamento do seu site é que o seu site seja responsivo. Tiago, o que é responsivo? Responsivo nada mais é do seu site abrir no computador, no celular, no tablet, na televisão e não perder as configurações padrões. As pessoas ainda conseguirem ter uma leitura perfeita do seu site, mesmo acessando pelo celular, mesmo acessando pelo tablet, mesmo acessando pelo computador, um computador com a tela maior, um computador com a tela menor. Isso é muito importante. Se o seu site não for responsível, ele pode sofrer penalidades pelo Google e ser jogado lá para o final das pesquisas. Mas por que isso? Porque o Google, ele preza pela experiência do seu cliente. Ele quer que o seu cliente pesquise algo e encontre ali um conteúdo que passe a melhor experiência possível para ele. Então, pessoal, quando você for criar o seu site, faça um site responsivo. Hoje, a maioria dos sites são responsivos, mas ainda existem alguns sites antigos, empresas que não querem atualizar o seu site, que o site não é responsivo, é um site engessado, que você acessa ali pelo celular e não tem uma boa experiência. Então pode ter certeza que você será gravemente punido pelo seu site não ser responsivo e você vai ser jogado lá para o final das pesquisas e não vai ter resultado algum na internet. Outro aspecto muito importante é a questão do tempo de permanência que as pessoas ficam ali no seu site. Então não adianta você ter um site onde você coloca apenas texto, onde você não se preocupa com experiência, não se preocupa com a aparência, então as pessoas vão entrar lá e já vão sair. É importante que as pessoas elas passem um tempo no seu site, um tempo lendo, consumindo conteúdo. Isso é muito importante, porque o Google vai notar que o seu site tem conteúdo, que o seu site é bom e que o seu site passa uma excelente experiência para o usuário. Então, ele vai colocar você lá no topo. E existem várias ferramentas que você podem acompanhar esse tempo de permanência no Google. Um deles é o Google Analytics. Você pode acessar e ver o tempo de permanência que os seus usuários ficam acompanhando o seu site. Outro aspecto de suma importância para o seu site permanecer ali no topo, em primeiros, é a velocidade de carregamento. E mais uma vez eu falo sobre experiência do usuário. O usuário ele tem que ter a melhor experiência possível, mas se ao clicar no seu site, ao entrar no seu site, ele demorar muito tempo para carregar, é muito provável que ele feche a tela e já vá para o próximo site. Quem sabe até o site do seu concorrente. Então, o seu site ele tem que ser o mais leve possível, ele tem que ser o mais rápido possível, ele tem que abrir muito rápido. Ele não pode ser um site lento, porque as pessoas se incomodam com aquele site que fica ali carregando vários minutos e eles não conseguem abrir. E muitas vezes nem abrem, algumas imagens ficam quebradas e eles não têm uma experiência bacana. Então, mais uma vez eu digo, o Google ele preza pela experiência do seu cliente. Outro aspecto muito importante é a questão das palavras-chave que você vai colocar ali no seu site. Mas como assim, Thiago, palavra-chave? Palavra-chave não é só para os anúncios? Não. Palavra-chave é toda palavra que você coloca ali no texto do seu site, seja no título do site, nos títulos do seu blog, nos subtítulos, no texto mesmo do seu blog, caso você tenha um blog integrado dentro do site, eu vou falar um pouquinho sobre isso mais na frente, mas é muito importante que você trabalhe as suas palavras-chave e conheça algumas ferramentas que você pode utilizar para ver se essas palavras-chave estão sendo pesquisadas ou não. Então, esse aspecto é um aspecto muito importante e você tem que se atentar.
lá, você tem que escolher as melhores palavras-chave, as palavras que estão sendo mais pesquisadas nesse momento. Então, todo o conteúdo que você colocar dentro do seu site, você tem que fazer antes uma análise se essas palavras-chave são pesquisadas na internet ou não. E essa estratégia que eu vou te falar agora, ela é uma das principais estratégias para o seu site ficar muito bem ranqueado ali no Google. Algumas pessoas, ela tem apenas um site institucional. Mas o que é um site institucional? É um site que mostra ali somente qual é o seu negócio, o que você faz, ele não te dá um conteúdo enriquecedor. E uma coisa muito bacana para você ter dentro de um site institucional é um blog. Mas não só ter o blog, mas sim alimentar o blog. E alimentar esse blog com conteúdo original. Esse conteúdo tem que ser trabalhado muito bem as palavras-chave, nos títulos, nos subtítulos, no corpo desse artigo. É importante que não tenha erros ortográficos. O Google se preocupa também pensando mais uma vez na experiência do usuário. Então, o blog é muito importante e é muito legal também que você tenha vídeos dentro desse blog. Por que, Thiago, vídeos? Porque os vídeos também indexam e mostra que o seu conteúdo é muito rico. Porque além de você ter um artigo em texto, você tem também um vídeo que vai ajudar na compreensão desse conteúdo. Outro assunto que você tem que estudar bastante é a questão do PageRank. Mas, Thiago, o que é isso? É um algoritmo que ranqueia o seu site no Google de acordo com a qualidade e quantidade de links compartilhados. Mas como assim, Thiago, links compartilhados? Você pode fazer parcerias com blogs, com grandes portais regionais, com grandes portais nacionais ou até mesmo mundiais. Se o seu link estiver nesses grandes portais, significa que o seu site é um site bom, é um site importante. Então, essa questão de compartilhamento de links é muito bacana, mas você tem que fazer isso de forma íntegra, porque os robôs do Google estão sempre pesquisando fraudes e caso ele perceba que você está fazendo alguma fraude cibernética, o seu site vai ser mais uma vez penalizado e vai ser jogado lá para o final das pesquisas. Então, pessoal, esses são alguns aspectos que você tem que se preocupar e que você tem que estudar de um por um para colocar dentro do seu negócio, para colocar dentro do seu site. Isso é muito, muito, muito importante. Além de você trabalhar as campanhas pagas, você tem que trabalhar também o SEO do seu site, a questão de geração de conteúdo, a questão de domínio com palavra-chave e todos esses outros aspectos que eu te falei aqui agora nesse vídeo. Então, estude a fundo esses aspectos e coloque em prática dentro do seu site. E por último, e não menos importante, você tem que trabalhar também o Google Meu Negócio. Você tem que cadastrar o seu negócio no Google. E eu tenho um vídeo que te mostra o passo a passo e também a importância de você ter seu negócio cadastrado no Google, seja para aparecer nas pesquisas, seja para aparecer no Google Maps, seja para aparecer nos parceiros do Google. Então, é muito importante que você tenha um cadastro no Google Meu Negócio. E eu vou deixar aqui na descrição um link que vai para o meu vídeo que eu te ensino como se cadastrar no Google Meu Negócio. Muito obrigado por ficar até aqui. Nós estamos de quarentena, então estou gravando aqui no quarto mesmo. Mas isso não é desculpa para a gente parar de postar conteúdo, para agregar nessas empresas do Brasil, porque nós sabemos que esse momento crítico é um momento muito importante e que todo mundo tem que se capacitar cada vez mais. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado por ficar até aqui. Não se esqueça de deixar o joinha, de se inscrever no canal e acionar aqui o sininho para você não deixar de receber vídeos. Beleza? Tchau, tchau e até a próxima.